Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do OscarCast. Eu sou Elias. Meu nome é Manuela. E eu sou o Miguel. E hoje a gente vai entrevistar nosso convidado Richard. Ele vai contar um pouco da história dele pra gente. E é isso, Richard. Se apresenta, conta a sua história, conta aí pra gente. Bom dia, meu nome é Richard, eu tenho 23 anos. 23. E eu sofri, na verdade, uma doença que me pegou em 2021, em setembro. Eu fiquei em coma do setembro até dezembro, né? Perdi o movimento do corpo inteiro, até a fala. Por isso que eu tenho essa dificuldadezinha para falar. E eu fiquei com 34 quilos corporal. Os médicos me desenganaram 5 vezes. 5 vezes que eles chegaram na minha mãe e disseram que eu ia morrer. E essa doença veio através de uma droga. Eu usei uma vez só na vida. Uma vez que eu experimentei, porque eu não bebo, e eu estava numa festa que a maioria dos jovens que estavam lá usavam, era normal para eles. E aí eles me ofereceram e eu aceitei, né? E aí uma semana depois eu entrei em coma. Fiquei em coma, perdi o movimento e assim foi. E hoje o que eu tenho é sequela, eu não tenho mais a doença, né? Eu tenho sequela da doença. Hoje eu ando com andador, mas um ano atrás eu andava só de cadeira de roda, e assim eu vou evoluindo. Aí depois do andador eu vou passar a usar muleta, essas coisas. Aí vai melhorando, então depois você já tá andando, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Como que é o nome dessa doença? AD, é a abreviação ADEN, que é encefalopatia disseminada aguda, tóxica. Você pode falar um pouco quais foram as sequelas? As sequelas foram em locomoção, no sistema nervoso central, onde comanda o corpo inteiro, até a fala. Eu não falava nada, né? Comecei a ter estímulos da minha mãe, que sempre estava comigo, que essa sim foi minha amiga, que aqueles amigos que eu tinha, nenhum ficou, porque amigo de verdade é pai e mãe. E eu descobri isso da pior maneira, foi na prática. Porque ou você aprende com eles, né, ou você aprende com o mundo. E o mundo me ensinou que eu deveria ter aprendido com meus pais. Sim. E hoje é normal, né? Os jovens, todo mundo se perdendo. É bem comum, na verdade. Isso, hoje em dia eu sinto que a juventude, de um certo modo, se o jovem não saber lidar com a vida de hoje em dia, que está difícil, né, com essa era da informação, o jovem acaba se perdendo, caindo nas tentações do mundo, igual a cair. É comum. Hoje em dia muitas pessoas estão tendo esse problema de não estar tendo essa habilidade e não estar se preocupando com as coisas. Uma pergunta, como você passou nessa fase sua de dificuldade? Como você conseguiu passar? O que você estava sentindo? No começo eu sentia depressão, fiquei depressivo e ansioso, porque eu dizia pra minha mãe todo dia, eu chorava pra ela, falava, mãe, eu quero jogar bola, porque antes eu era saudável, eu jogava bola, fazia esporte, e aí eu falava pra ela assim, eu era desenhista, então eu perdi o movimento da mão, não conseguia nem encostar na caneta, nem escrever. Hoje em dia eu não escrevo ainda, mas eu tô treinando pra conseguir. Eu entrei em depressão, e aí eu chegava pra minha mãe todo dia e falava assim, mãe, eu quero jogar bola, quero sair andando, quero fazer as coisas que eu fazia, passear com meu cachorro, eu fazia todo dia. Ela falou, Richard, você tem que entender que não era nem pra você estar aqui, pelos médicos era pra você estar morto, não era nem pra você estar aqui. E outra, se você estivesse aqui, não era nem pra você estar conseguindo falar, não era pra você estar falando nem falando, nem conseguindo mexer alguma coisa, era pra você ser 100% vegetal. Foi um milagre, né? Foi. É isso que eu digo. Por isso que depois desse problema eu me converti. Eu fiz o juramento a Deus, me batizei e aquele garoto que estava antes de eu ficar doente, ele morreu naquele hospital. Porque hoje eu troquei, tipo assim, antes meu sonho era o quê? Ter carro do ano, ter mansão, ter dinheiro no bolso. E depois que eu fiquei doente, eu comecei a dar valor às pequenas coisas da vida. Então, hoje em dia, meu sonho é ser pai, ter uma família, ter uma esposa, ter um pai bom. Uma cabeça diferente, Isso, né? totalmente diferente. Sim. Como que você imagina a sua vida a partir de agora? Imagino que, tipo assim, cada motivo que eu tenho pra reclamar ou pra ficar chateado,
Eu acho doido para agradecer e ser feliz. Tipo assim, uma vez eu caí no chão com a dor. E aí vieram me ajudar, eu tava sorrindo e chorando. Ah, você se machucou? Não, você é psicopata? Eu falei, Você tá sorrindo. tá sorrindo, tá chorando por quê? É porque eu falei assim, porque eu sou grato a Deus, sou grato à minha vida. Porque eu caí no chão, eu tenho força para levantar. Tem gente que nem isso tem. Sim. Você se emocionou porque eles te pegaram? Não, eu me emocionei porque literalmente eu não precisei da ajuda deles, assim, ao ponto de uma pessoa que é 100% necessitada, né, uma pessoa 100%, como eu posso dizer, dependente, deficiente mesmo, eu não precisei da ajuda 100% deles. Então eu chorei de emoção porque eu podia fazer isso. Porque você podia fazer e agradecer pelo motivo, sim. Isso. Foi quanto tempo que tudo isso aconteceu? Eu fiquei 4 meses internado, né? Aí depois da internação, demorou 1 ano mais ou menos para mim, conseguir andar com a dor, né? Sair da cadeira de roda e conseguir dar um sorriso de novo, que nem isso eu tive possibilidade de dar. E hoje em dia está evoluindo, se Deus quiser. Hoje em dia eu ando com um sorriso na cara. Que bom, isso que é Então você importante, né? Isso. Uma pergunta, o que tem te ajudado a seguir em frente? A fé. A fé foi o que mais me ajudou. sua família. Minha família, a fé ajuda bastante. Sim. Porque o resto todo dia. Todo dia, assim que eu acordo, agradeço a Deus, porque durante 3 meses que eu estava em coma eu não pude acordar. Eu agradeço quando eu tomo um copo d'água, porque durante 4 meses que eu fiquei internado eu não podia tomar água. Porque o médico me liberava, porque você não podia pronto para aspirar água e morrer sufocado com água. E não comer também. A comida que eu não podia comer durante a internação, porque se eu comesse eu podia engasgar a comida e morrer também. Então eu não pude comer. Então toda vez que eu coloco alguma coisa na boca, eu agradeço a Deus. Sim, amém. Amém. Porque deve ter sido muito frustrante para você, deve ter sido uma fase bem difícil. E tem muita gente aí que reclama muito, de barriga cheia, fazendo tudo. Exatamente. Por isso que eu fiz um voto a Deus, falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me use como ferramenta para tocar nas vidas de outras pessoas, principalmente jovens. Amém. Porque, tipo assim, eu gostaria bastante de, antes de ter usado droga, alguém tivesse chegado em mim e falado que eu passei hoje. Tipo assim, ó, se você usar isso, você vai ficar assim, assim assado, você vai perder tudo que você tinha, você vai perder. Você não vai conseguir andar, você não vai conseguir jogar bola, você não vai conseguir fazer a coisa que você mais ama, que é desenhar. Aí, se alguém tivesse chegado em mim e falado isso, eu nunca tinha usado. Então, tipo assim, eu jurei a Deus que eu seria uma ferramenta de informação dele. Tipo assim, tocar no máximo de jovens e almas possíveis, né? De pessoas possíveis. Sim. Mas Deus, Ele tá te ajudando com essa força pra te curar, né? Com certeza, com certeza. É tipo... A Manuela pode falar agora. Pode falar. Como você se vê daqui a 1 ano, mais ou menos? Daqui a 1 ano é uma pergunta meio difícil de pensar, mas é uma pergunta que eu penso todo dia. Como é que eu me vejo daqui a 1 ano? Porque, tipo assim, eu não consigo estipular, porque quando eu tava daquele jeito, né, dependente das pessoas, eu não me imaginava, tipo assim, daqui a 1 ano eu quero uma cadeira de roda, mas aí passou 1 ano eu tava andando. Então, tipo assim, eu superei a minha expectativa, a minha própria expectativa. Então, tipo assim, daqui a 1 ano... Deus tá te dando força. Isso, com certeza, o tempo todo. Daqui a 1 ano eu me vejo pelo menos andando já. Andando, tipo, saindo, não precisando mais do andador. Saindo com os amigos. Tipo assim, é que amigos mesmo eu não tenho. Você só tem seus pais, né? Isso, meus pais e minha família. Muita gente na hora da dificuldade escorre, né? Se afasta. Exatamente. Meus amigos de verdade estão na igreja, né? São outros amigos que realmente ficam quando o outro mais precisa. Isso, exatamente. Tipo, eu e minha família. É porque, eu não sei se eu posso falar isso, mas a gente vai na igreja quarta e domingo. Aí Deus tá te ajudando com essa força, e o que mais que Ele tá te ajudando com essa dificuldade? Não, tá certo. Tá me ajudando em tudo, literalmente em tudo. A sua mãe, ela tá te ajudando com algumas coisas, tipo,
Tá te ajudando a pegar água, tá te ajudando a desenhar as coisas. Não, graças a Deus, eu não preciso mais da ajuda da minha mãe para beber água, para comer nem nada, porque antes eu precisava, né? Eu precisava que alguém desse água na minha boca, precisava que alguém me desse a colher na minha boca para me comer. Hoje não, eu já consigo comer sozinho. Então, o que minha mãe faz para mim, ela me ajuda muito. Minha mãe para mim é muito essencial para minha vida, porque tipo assim, a minha mãe me ajudou bastante, me ajuda. Ela me ajuda, quando eu vou pra casa dela, ela me ajuda nas coisas básicas, tipo assim, tem que pegar um prato de comida na cozinha e trazer até a mesa. Eu não consigo fazer isso. Porque eu ando, eu pego o prato. Então, tipo assim, ela consegue, ela vai, não precisa nem pedir, né? Ela vai, pega o prato e traz pra mim na mesa. Minha mãe me ajuda bastante. Sim. Tipo, Então, e como que você se sente hoje depois de tudo? Você se sente uma nova pessoa? Como você se sente? um novo pessoal, alguma coisa? Eu me sinto porque, tipo assim, eu vejo beleza em tudo na minha vida. Tipo, que nem vocês viram quando eu cheguei aqui, eu já dei bom dia pra todo mundo, já veio com um sorriso. Você já me conhecia por causa da internet. Exatamente. Então, tipo assim, hoje eu vejo beleza em tudo. Então, tipo assim, nas míseras coisas que nem existem, que nem disse, eu agradeço quando acordo, porque, tipo assim, não é que eu só agradeço a Deus, é porque eu fico feliz e falo, nossa, obrigado por eu estar. Tipo assim, eu fico muito feliz só de acordar, porque durante 3 meses eu não pude. Sim. Você. Seu pai te ajuda com algumas coisas, tipo, pegar café da manhã, pegar uma coisa pra fazer. Sim, me ajuda o tempo todo. Meu pai que faz isso pra mim. Tipo, lá na minha família, eu pego meu celular sozinho, eu pego meu telefone sozinho, mas Tem gente que nem isso consegue, né, Diana? Mas tem gente que não consegue. tem gente que vai evoluindo e vai aprendendo. E o que você descobriu de você mesmo? O que você, tipo assim, você descobriu uma força, que você tinha alguma coisa? A coisa que eu mais descobri, assim, a cada dia eu descubro mais, é que eu tenho força de vontade. Porque eu não sabia nem antes de eu ficar doente, eu não sabia que eu tinha essa força toda. Se eu visse alguém na situação que eu tô antes de ter ficado doente, eu ia falar, nossa, essa pessoa é um Superman. E hoje em dia eu reconheço que eu tenho essa força, cara. Então, tipo assim, é uma coisa que hoje em dia eu tenho, né? Força e felicidade. Uma pergunta, você prefere, você se sente melhor hoje em dia ou antes? Você acha a sua personalidade melhor hoje em dia ou antes? Hoje, porque antes a minha personalidade vivia em base de impressionar meus amigos, impressionar as pessoas da rua e não os meus pais, né? E minha família, que são os meus verdadeiros amigos, né? Tipo assim, minha mãe sempre me cobrou notas boas na escola, sempre me cobrou essas coisas, né? E eu sempre entreguei, mas tipo assim, eu queria mais impressionar as pessoas na rua, né? Não em casa. É. E hoje em dia tem muito isso, né? Hoje em dia todo mundo quer ter vários amigos, quer ter várias famas, quer ter várias coisas. E na verdade, às vezes, quem tá dentro de casa que tá sempre nos apoiando. Sim. A sua família te apoia com a força que Deus está te ajudando com alguma coisa? Com certeza, com certeza. Sim. A gente vai passar umas fotos aqui. Se você quer contar um pouco sobre essas fotos, Tudo bem. sobre o que passou, né? O que você pensava. E aí tem todas as fotos, se você quiser, aí a gente vai passando uma por uma. Tudo bem? Tá. Você quer começar por qual? Essa aí é a foto de antes de eu ficar doente. E aí, nessa foto, mostra a minha vaidade, né? Que eu antes eu era vaidoso, gostava de estilo, gostava de academia. O Topetão me chamou de Johnny Bravo. O Topetão, a gente tava vendo. Foi em 2023 Que ano que foi? Isso foi, 2018, 2017, por aí. Nossa, Sim, faz muito tempo. É. E Você aí, namorava? namorava, ficava até de aliança. Por isso que eu perguntei. Sim. É que era outro ponto que marcou essa fase minha, que eu namorava.
eu tinha muitas namoradas, tipo assim, eu tive, na verdade. Não é que eu namorava Não, muita sim, gente. sim, entendi. É que eu namorava, tipo, uma a cada 6 meses. Sim. Entendeu? E depois que eu tive esse problema, eu me converti e eu jurei castidade, eu tô em castidade. Então não tenho intenções com ninguém, nenhuma mulher. Tipo assim, eu só vou ter intenção se for minha esposa. Sim. Então a minha intenção com alguma pessoa é ser amigo e conhecer a pessoa. Porque meu propósito é casar. Sim. Nessa época aí a gente vê, né? Tinha várias pessoas que estavam do seu lado e dificuldade correndo. Vamos passar para a próxima então. Próximo. Aí também é antes, eu com a minha família, né? Aqui, Sim. né? Esse meus amigos de verdade. Sim, esse daqui é quem, ó? Esse daqui é quem? Não é? Aí no meio. Não, o... É de shorts amarelo? Não, o pequeno. O pequeno. É esse aqui, ó. Que tá no colo? Que tá no colo, isso. Tá no colo é meu irmão. Hoje ele tá com 9 anos. Seu irmão tinha quantos anos nessa foto? Ah, ele tinha... 7 ou 5? Ah, você diz os menininhos de cinza? Tá no meu canal. Ah, o que tá de cinza é meu primo, Matheus. O teu primo. Topete, né? É. Sempre Gente. Aí a mão gesticulada, né, com uma arma, coisas pra impressionar as pessoas sem ser minha família, porque minha família não tinha nenhum apreço por isso. Sim. Tipo assim, quando que isso aqui é bonito? Sim. Então, tipo assim, isso aí era pra me impressionar as pessoas da rua. Sim, é pra mostrar que você faz. Tipo assim, a cara fechada, tá vendo? A cara fechada, essa gesticulação, né? Era só pra impressionar as pessoas da rua. Sim. Que não valia a pena em nada, né? E depois, às vezes, de um choque, a gente percebe que tá na nossa frente, né? Isso. A gente percebe que o olho que tava do nosso lado era quem tava antes. Essa foto aí, foi antes também, eu tinha um vício que era fumar. Eu fumei aquele vape, né? Cigarro eletrônico, e fumei cigarro. E aí depois que eu tava em coma, eu fiz uma cirurgia no tórax, no abdômen, na verdade, no abdômen, que me abriram e tiveram que limpar porque estourou o balão da gastrostomia ali de mim. Que é o balão que tinha o alimento dele. Aí tiveram que me abrir para limpar, porque senão é defecção interna. E aí quando fizeram essa cirurgia, observaram que no meu pulmão tem uma mancha, por causa do cigarro eletrônico do cigarro. Uma mancha que se chama necrose. Necrose nada mais é do que a calcificação de uma região do pulmão. Caramba. Então o pulmão é que nem uma bexiga, ele infla e desinfla, né? E essa necrose não faz isso, ela fica intacta, parada. Então, se eu continuasse a fumar depois do ocorrido, essa necrose ia aumentar, ao ponto de comprometer totalmente meu pulmão. Então, eu também, hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho nenhum vício desse ponto, mas isso aí foi o que prejudicou. Que é bem comum, né? Todos os adolescentes usam. Exatamente por isso que eu tô falando. Minha mãe sempre falava assim, Richard, não para de fumar esse negócio, faz mal, não sei o quê. E eu falava, não, nada a ver. Tipo assim, isso aí equivale a 5 cigarros. E eu achava que nada a ver, um vidrinho assim, como é que 100 cigarros cabem nisso? Mas aí eu estudei, depois que eu fiquei doente, estudei a fundo e realmente, cara, porque não é que equivale a 100 cigarros com todas as substâncias que ele tem, equivale a 100 cigarros sobre a nicotina, que é o que vicia, o que faz mal também. Então, tipo assim, naquele vidrinho equivale a 100 cigarros, porque aquele vidrinho tem muito mais nicotina concentrada do que um cigarro. Então, tipo assim, um vidrinho daquele equivale a 100 cigarros na concentração. E aí vai ruim. Tanto os dois são ruins, né? São muito ruins. Essa consciência deles é muito mais prejudicial, né? Às vezes um muito menor do que o do cigarro pode estragar muito maior. Com certeza. É muito perigoso. Aí, Sua mãe. minha mãe, minha amiga de verdade. Aí eu tava começando a ter os sintomas, né? Aparecia, tipo assim, eu tinha formigação no corpo, tinha umas dores no corpo, dor de cabeça. E aí minha mãe que me levou no médico. E aí eu tava entrando no hospital e eu já não conseguia andar mais. Minhas pernas estavam falhando. E aí eu tava na cadeira de roda porque ela tava me ajudando, me empurrando na cadeira de roda. Você passou a noite lá? Não, né? Nesse dia eu fui lá pra passar com o médico. Aí eu não informei ele que eu tinha usado droga porque eu tinha medo da minha mãe descobrir que eu tinha usado Sua mãe não droga. sabia? Não, eu não falei pra ela também, eu tava com medo, Foi então ela escondido sabia na que era festa. comigo.
E aí eu informei o médico, ele falou assim, eu vou te mandar para observação, tomar um soro na veia e fazer um exame de sangue, né? Pra gente ver o que tá acontecendo. E nesse período que eu fui fazer exame de sangue e tomar soro na veia, eu entrei em coma. Caraca, nesse período. É. Caramba, foi 2021, você fez? É, isso. Nossa. O Enes gosta de saber os algumas coisas. Tá certo. Não tem problema. Aí sou eu em coma. Caramba, e você ficou quanto tempo? 3 meses. 3 meses. 4 internados. Caraca, bizarro. E nesse período do coma eu sonhava. Você sonhava? Eu lembro de Eu ia te tudo. perguntar agora como que era a sensação. Eu lembro de tudo. Pode contar um pouco pra gente? Nossa. O que você sonhava? É, tipo assim, eu sonhava que eu tava preso numa cadeia e sonhava que, às vezes que eu quase morria, eu sonhava que eu tava morrendo afogado. Quando afogada? Morrendo afogado, e a única pessoa que me tirava da água era minha mãe. Era de uma tortura psicológica. É, exatamente. Caraca. Porque os médicos não conseguiam explicar como eu não tive morte cerebral, que era pra mim ter. E não tive, graças a Deus. Teve resultado nesse exame? Teve. Aí, através daquele exame de sangue que o médico pediu, na observação para ficar em coma, chegou o resultado do exame de sangue e estava lá constando que eu tinha usado droga. Agora, que droga que era, ninguém sabia. Tinha que esperar você acordar. É, ou a minha mãe perguntar para todo mundo que estava na festa comigo para saber que droga eu tinha usado. Como que ela descobriu? Como que ela descobriu? Isso é a pergunta chave. Porque como é que você pergunta para os jovens que estavam na festa que coisas que eles faziam de errado? Ninguém quis falar. Foi aí que eu descobri, aí que mostrou verdadeiramente meus amigos, né? Sim. Porque teve um amigo específico, que esse sim foi um amigo, que enquanto todo mundo corria da minha mãe, não queria falar, esse meu amigo era o mais novo da turma, tinha 17 anos na época, e ele falou pra minha mãe. 17? É, 17. É. E aí ele informou pra minha irmã mais velha, né, de consideração, que era filha do meu padrasto, e ele informou pra ela que eu tinha usado a droga, né? Aí ela falou pra minha mãe falou pro médico. Foi ali que o médico conseguiu me diagnosticar com a doença, porque até então não sabia. E aí, se essa pessoa não tivesse falado, você ia falar assim, diagnóstico, Não, ia morrer, e poderia certeza. nem acordar. Porque não saberia o que eu tinha usado, não saberia que doença eu tinha de fato, né? Porque o meu cérebro, o que aconteceu? Na doença ele inchou o meu cérebro, Caramba. inchou e no inchaço, Isso podia acontecer. no inchaço do meu cérebro ele causou muitas lesões. Causou muito? Muita lesão. E a maior lesão foi no sistema nervoso central, que comanda o corpo inteiro, até a fala. E aí, se o médico não soubesse o que estava fazendo o cérebro fazer isso, ele não saberia que remédio poderia dar. E aí você ia ficar lá. Aí ia ficar lá e ia morrer. Caraca, ainda bem que você não conseguiu descobrir, Sim, graças com a Deus. certeza. Graças a Deus. Pelo menos alguém tem responsabilidade lá e conta aconteceu. Com certeza. E o mais novo ainda, né? É o mais novo. E o mais velho tinha 28 anos. E ele Caraca, falou. ele não falou. Não Mostra falou. como idade às vezes, né? Não, e esse rapaz, ele, inclusive, ele virou pra minha mãe e falou assim, que depois que eu conversei com ele, ele pediu desculpa, que ele se arrependeu e tal, tá resolvido. Ele falou pra minha mãe assim, se virei com seu filho, ele sabe o que faz. Ele falou assim. E eu tava em coma, como minha mãe ia perguntar pra mim. É. Então, esse é o mais velho. E o mais novo da turma O mais foi novo falou. foi assumido. Foi o que foi responsável, né? Tá vendo? A gente já vive à frente, né? É. A sua irmã. Seu irmão, seu irmão, né? Eu tenho 2 irmãs e um irmão. A sua irmã, ela tinha quantos anos quando ela descobriu? Ah, meu irmão mais Você velho. quem foi qual pra você? Não, não precisa não, Tudo bem? é que essa mente é toda doida. Não tem problema, você. Você diz a minha irmã mais velha, eu disse, ela não é irmã de sangue, ela é irmã de consideração. Ela é filha do meu padrasto com a ex-mulher dele. Então ela é 2 anos mais velha que eu. Ela tem 20, eu tenho 23 e tem 25. 25. Sim. Tá bom, vamos passar pra próxima foto. Próxima foto. Aí tem muitas fotos, né? Começa falando por essa aí do Natal. Não, todas essas aí No mesmo dia. foi no mesmo dia. Nesse dia eu ganhei alta. Bacana. Eu ganhei alta porque eu tinha uma vontade, foi no Natal, né? Tava na época do Natal, eu ganhei alta dia 23 de dezembro de 2021. Porque
era difícil você me ver no Natal em casa, antes de eu ficar doente. E depois que eu fiquei doente, eu estava internado, estava chegando no Natal, eu falei, pedi pro médico chorando. Falei, doutor, eu quero só passar o Natal com a minha família. Então, tipo assim, ele me liberou dia 23 de dezembro. E aí eu falei pra minha mãe, tira foto de tudo antes de eu sair. Eu chamei até os enfermeiros tudo bem, tirar foto, todo mundo. Você vai em casa, dá pra ver a felicidade da mãe, né? Essa foto aí, você tava saindo do hospital, tipo, os médicos falaram que você já tá liberado pra você andar, pra você sair depois, falar. Não, é que tipo assim, o médico me deu alta, mas eu tinha uma restrição. E eu tinha que ter restrição alimentar, né? Porque como eu não comia por boca ainda, e eu já estava comendo por boca quando ganhei alta, mas eu estava começando a comer. Então, tipo assim. Tem dificuldade. Aí, tipo assim, um exemplo, restrição que eu digo assim, eu podia só comer coisa pastosa, né? Não, a pastosa tipo, era mais molinha, sopa. Feita para de sopa. Isso. Aí, então, tipo assim, esse tipo de restrição eu tive alimentar, depois eu fui pra casa e depois de uns 2, 3 meses eu pude comer as coisas que eu gostava de comer. Entendi. Nem isso você podia comer o que você queria. Não, Caraca. eu queria comer, eu gosto de comida japonesa, e aí eu podia Eu gosto de comer. comer bastante. Eu queria comer churrasco. Mas não podia. Eu podia comer, principalmente carne, porque carne não, é difícil de mastigar, eu não conseguia mastigar. Sim. Então, que nem eu sou sushi meio, eu sei fazer comida japonesa. Caramba. Eu sou pizzaiolo também. E, Você foi muitas funções, desenhista, jogava não, bola. porque minha mãe ela tem um buffet de festas. Ah. E eu comecei como garçom e eu fui aprendendo cada coisinha até eu ficar chefe de cozinha. Caraca, que da hora. Muito legal. Na sua arte de desenhar, você desenhava o quê? Realismo. Realismo, realismo. Tipo assim, eu conseguiria fazer um desenho seu aqui agora. Você sente muita falta disso? Sim. Porque pra mim desenho era uma terapia. Sim. Mas se Deus quiser, você já tá melhorando, você já está desenhando. Com certeza, com É. certeza. Deus vai te dar uma força pra te ajudar. Sim, Deus, vamos ver. Deus dá O que força. mais tem? Ah, Acabou. agora a gente preparou uma surpresa pra você Preparamos nosso treino. com os nossos alunos. Espero que você goste, tá bom? Curioso? Tudo bom? Olha, só alguém pode dizer que eu te desejo todas as felicidades no mundo e eu te desejo também força. Você vai conseguir superar esse caminho, por favor. Oi, Richard, aqui é a Júlia, aqui é a Eduarda. E a gente queria falar que essa história é muito emocionante. Que você continue impactando as pessoas com a sua história. A esperança é a luz que nos guia. Forças, Richard. Você é incrível por conseguir fazer um exemplo de superação. Muito obrigado. Aí, Richard, então sabe sua mente para falar a sua vida. Eu queria falar com você, é sensacional por superar isso. Você é uma pessoa maravilhosa por conseguir levantar disso. Parabéns. Primeiro, por não ter desistido, lembrado da tristeza das pessoas que teriam perdido isso. Eu vim falar que você é uma inspiração para muitas pessoas que estão passando por toda a situação com você. Oi, Richard, meu nome é Marina. Meu nome é Ana Pires. Muito obrigada por vir aqui da nossa escola e participar do StarTest. A gente espera que você fique cada vez melhor. Oi, Richard, eu sou a Ana. Eu sou a Sabrina. A gente queria te agradecer por tudo. Pela sua presença, Richard. Parabéns por ter visto essa luta. Força, viu? Você consegue. Richard, obrigada por ter vindo. Gostei demais! Muito obrigado! Deus. Importante fotos. E é isso, gente. calma, rapaz. É isso, gente. Queria agradecer a sua presença aqui. Queria perguntar se queria contar mais alguma coisa, se queria compartilhar mais alguma coisa com a gente, pra gente poder encerrar esse episódio. Esse episódio do Bastante admiração pela sua Eu consciência. que agradeço, estou muito feliz
Gostei demais dessa surpresa. Tá tudo tremendo aqui embaixo, vocês não estão vendo. Meu pé tá tremendo aqui de emoção. E é isso. Eu espero que eu tenha passado um pouquinho de aprendizado para os jovens que assistem isso aqui, né? Porque essa é a minha intuição, né? Que a minha intenção é passar aprendizado, experiência, para eles entenderem o que os pais dizem, que os pais são os melhores amigos. Sim. Né? E foi isso que eu queria estar aqui. Falei, quando o Igor falou comigo, eu falei, com certeza, vai ser um prazer. Sim. Então por isso que eu estou aqui, eu quero agradecer de novo, vou agradecer sempre. Sim, a gente agradece muito mesmo, porque é importante esse conhecimento. A gente tem esse projeto aqui, a gente quer passar cada vez mais coisas melhores. E é isso que você quer falar pra eles, Elias. Eu espero que Deus te dê uma força, que você saia curado, muita bênção pra você na sua vida, que as suas gerações, que você ilumina com seu sorriso aonde você passa, aonde você anda. Eu espero que Deus te cure, porque é uma bênção, porque Deus te ajuda. Amém. Amém. Então, eu desejo igual todo mundo desejou, eles com respeito às suas memórias, estamos torcendo com a sua vitória e progresso. E é isso. E é isso, gente. Obrigado por assistir o nosso episódio até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais. Sigam o Richard também, se ele tiver rede social a gente coloca. Richard.comjesus oficial. Aí, ó. E aí, gente, Obrigada. Beijo. Tchau.